O terror em Mossoró. Há 93 anos atrás, Lampião era surpreendido em um de seus terríveis ataques. Em 13 de junho de 1927, o rei do cangaço não imaginava que esperava no pequeno município em Rio Grande do Norte. Havia uma festa de arromba promovida pela Umatá Futebol Clube. Fazia ferver a sociedade de Mossoró naquela noite de 12 de junho de 1927, véspera do dia de Santo Antônio. Foi quando começou a ocorrer a notícia que Virgulino Ferreira, o temido cangaceiro Lampião, se aproximava da cidade. Horas antes, ele e seu bando tinham atacado a vizinha de Vila de São Sebastião. Em poucos momentos, todo o rigor daquele baile, que exigia branco para os cavaleiros e azul e branco para as damas, perdeu a graça, abalando o momento de glamour e ostentação pela elite do sertão. Mossoró era uma das mais prósperas cidades do Rio Grande do Norte. O coronel Rodolfo Fernandes e o prefeito já havia alertado nos últimos dias sobre o perigo do ataque do rei do cangaço ao município. A maioria dos habitantes, no entanto, parecia não acreditar. Tudo estava tão tranquilo que no mesmo dia, 12 de junho, Mossoró parecia mais preocupada com o clássico entre os times de futebol do que com possível chegada de Lampião. A partida de futebol transcorreu dentro da mais absoluta rotina. Já o baile, por mais que alguns participantes e os diretores do clube tentassem abafar a notícia vinda da Vila de São Sebastião, foi tomada pelo alvoroço e pelo medo. O apito da locomotiva de rede ferroviária suplantava o pânico dos moçoroenses, narra o jornalista Louro da Escócia, testemunha do acontecimento. Os trens começaram a se movimentar, conduzindo famílias e quantos quisessem fugir de Mossoró. Segundo ele, durante toda a noite, a manhã seguinte, ferroviária permaneceu ininterrupta e agitada na Vila de São Sebastião. Conforme as notícias que se desmancharam o baile do clube, Lampião havia incendiado um vagão de trem cheio de algodão e depredado a estação ferroviária. Havia também arrasado a sede do telegráfico, uma modernidade sempre combatida pelo chamado Rei do Cangaço, na tentativa de impedir que seu paradeiro fosse sendo informado e ajudasse a polícia a persegui-lo. Até as primeiras horas da manhã do dia 13, muita gente havia deixado suas casas em Mossoró, que à época tinha cerca de 20 mil habitantes. O temor ao famoso cangaceiro não era brincadeira. Duas mulheres, em pleno serviço de parto contra a Escócia, foram retiradas em macas para a cidade de Areia Branca, a quilômetros dali. Mas o esvaziamento não era só fruto de pânico. A estratégia da prefeitura, que havia conseguido ajuda oficial em armas e munição, mas não eram combatentes, era manter na cidade apenas habitantes que estivessem armados. Quanto mais vazio o lugar, na avaliação do coronel Rodolfo Fernandes, maior a chance de repelir o bando de cangaceiros. Fazia tempo que Lampião planejava encarar o desafio de invadir Mossoró. Seria a maior tentativa de rapinagem do bando, como conta o historiador Frederico Pernambucano de Melo no seu livro Guerreiros do Sol, no qual defende a tese que o cangaço era um meio de vida. Pouco antes de chegar à cidade, Lampião lhe enviou um bilhete chantageando a prefeitura. Nele, ele pedia a quantia de 400 contos de réis para não atacar o município, um valor pelo menos 10 vezes superior ao qual costumava exigir em ocasiões semelhantes. Na tarde do 3 de junho, feriado de Santo Antônio, ele e o bando já se encontravam nos arredores de municípios Potiguar. Sem resposta ao primeiro comunicado, Lampião, já impaciente e com muita raiva, manda o segundo aviso. O coronel Rodolfo Fernandes e seus homens disseram não ao Virgulino,
para surpresa do mais temido cangaceiro de todos os tempos. A cidade tinha o dinheiro, afirmou o prefeito, mas Lampião teria que entrar para apanhá-lo.